Olá, eu sou Emanuel Espanhol, juntamente com nosso colega Guilherme Batista e Marcos Rodrigo Momo, estaremos apresentando o trabalho Conceitos Básicos de IoT e Sistemas Distribuídos sobre o tema de microserviços aplicados à IoT. Nosso roteiro, primeiramente, nós temos uma visão geral da internet das coisas, os microserviços e suas aplicações na IoT, algumas características de qualidade de serviços, as suas vulnerabilidades e nossas conclusões sobre o tema. Primeiramente, então, uma visão geral sobre a internet das coisas. A internet das coisas, então, trata-se desses dispositivos conectados à rede, que, por sua vez, encaminham essas mensagens para a nuvem e tratam desse acesso aos dados, da disponibilidade, escalabilidade e armazenamento desses dados. A implementação desses dispositivos na nuvem, ela libera o usuário de muitos detalhes específicos de hardware e bem como outras implementações. Dessa forma, os objetos conectados na rede, eles vão coletar os dados e compartilhar entre outros dispositivos e servidores, seguindo uma arquitetura, primeiramente na camada de percepção, aonde ele vai interagir com o ambiente e capturar os dados, encaminhando esses dados para a rede local da infraestrutura, servidores, gateway de internet, roteadores, armazenando em uma camada de middleware, processando, disponibilizando esses dados em uma camada de aplicação e também organizando em camadas de negócio na nuvem para depois gerenciar esses dados. Sendo assim, a internet das coisas ela passa por um chamado paradigma da internet das coisas, aonde na borda, a chamada edge, a gente tem os dispositivos IoT, na fog, que trata-se mais da rede local da empresa ou da localidade, estariam os nossos servidores de rede e conexão com a internet, e na nuvem a gente teria então os serviços de manipulação, armazenamento de dados e os serviços de análise dos dados coletados na borda. E com essa arquitetura a gente consegue ganhar mais automação dentro dos serviços, a gente tem uma otimização dos serviços aplicados, mais controle, isso possibilita a análise dos dados, isso possibilita mais segurança e também a construção de aplicações modulares. Bem, a gente pesquisou, então, no artigo do Martin Fowler, talvez seja um dos primeiros a escrever sobre esse tema, que, segundo ele, então, esse é o modelo, né, de arquitetura, um paradigma, né, uma terminologia, né, para arquitetura de software, principalmente pelo advento, então, do desenvolvimento de processos ágeis. Então, os projetos, utilizando essa arquitetura, vêm apresentando, até o momento, resultados positivos. Porém, esses resultados ainda eles são preliminares, considerando que uma arquitetura, né, para saber se essa arquitetura, se o modelo, né, se o design da arquitetura ele foi adequado ou não para uma determinada aplicação, leva tempo, né, para a gente identificar, né, se teve o acerto ou o erro no desenho escolhido, né? Porém, segundo Martin Fowler, ele fala que esses desenhos baseados em microserviços, as chances de sucesso são bem maiores, né? Então, os microserviços podem ser considerados como uma aplicação composta por uma suíte de serviços. Então, ela uma aplicação, né, para o usuário é transparente, porém, essa aplicação ela é composta de vários serviços, né? O serviço executa os seus próprios processos e métodos de comunicação, ou seja, né, elas não compartilham a mesma área de memória, né? Assim, essa talvez seja uma das principais diferenças em relação aos monolíticos, né? Então, cada serviço é independente, autônomo. Os serviços são publicados, então, de maneira independente, contendo o mínimo possível de gerenciamento centralizado. Entretanto, existe um processo responsável pelo gerenciamento desses serviços, principalmente para fazer, então, a orquestração e a composição desses serviços e, assim, cumprir uma determinada funcionalidade. Aqui a gente tentou fazer
assim, uma relação de arquitetura monolítica com microserviços. Então, na monolítica, todo o funcionamento de uma aplicação é colocado em um único processo, conforme eu falava anteriormente. Enquanto que na arquitetura microserviço, cada elemento da aplicação funciona como um processo separado, né? Então, ele tem vida independente da aplicação. Então, essa figura aqui do Martin Fowler, ela é bastante intuitiva, né? Então, nós temos aqui os processos. Então, cada processo é num server, né? E aqui nós temos uma aplicação com todos os processos constituintes, né? Então, se eu quero replicar, eu tenho que replicar, então, toda a minha aplicação. Já em microserviços, não. Eu posso replicar, então, a nível de serviços, né? Eu não preciso replicar toda a minha aplicação. Eu vou replicando a nível de serviços. As características da arquitetura de microserviços. Algumas das características encontradas na maioria das arquiteturas baseadas em microserviços são componentização, granularidade, né, que significa dizer o fácil comunicação, né, o encontrar um determinado serviço e conseguir comunicar através de mensagens, sistemas plugados, descentralização, portabilidade e flexibilidade. Nesse sentido, Conway, ele fala que qualquer organização que desenhe um sistema definido de forma ampla, irá produzir um design, né, da arquitetura, de estrutura, que é uma cópia da estrutura da comunicação. Nós teremos aqui bem definidos, né, os especialistas de interface gráfica, depois nós temos aqui a parte da lógica de negócio e, finalmente, a parte do back-end, ou seja, o DBA. Então, se eu tenho uma aplicação, eu vou dividir essa aplicação, a tendência, né? Eu dividir o desenvolvimento dessa aplicação nessas 3 partes, né? E isso, ela pode causar uma grande desvantagem, principalmente em relação às mudanças, né? Então, qualquer mudança, por menor que seja aqui, ela pode ser proibitiva no sentido de cronograma, custo, etc. e tal. Enquanto que, quando a gente utiliza aqui o modelo de microserviços, as equipes, elas se tornam multifuncionais. Então, essas mudanças de processos de desenvolvimento, elas se tornam muito mais ágeis, né, e muito mais fáceis de serem implementadas, né, porque nós teremos aqui especialistas de todas as áreas, em todos os times. A administração descentralizada de dados é um outro aspecto bastante importante, né, enquanto que na monolítica, né, nós temos o nosso sistema gerenciando, né, toda a parte de dados, e no microserviços não, né? A gente pode ter aqui os modelos, ambos os modelos, ou seja, um serviço administrando sua própria base de dados e também vários microserviços utilizando a mesma base de dados. Nós temos a possibilidade, então, de integração de diferentes serviços, inclusive, né, de tecnologias de desenvolvimento. Então, quando nós temos aqui uma arquitetura monolítica, geralmente as tecnologias de desenvolvimento são muito parecidas, né? Então, a gente muitas vezes fica preso àquela tecnologia. Então, o microserviço, ela te dá essa possibilidade, né, de você criar melhores soluções, né, e não ficando preso apenas a uma tecnologia. Um outro aspecto também bem relevante é a automação da infraestrutura. Então, o display, né, então o deploy da aplicação, ela pode ser totalmente automatizada, porque a gente vai fazer pequenas automatizações. Então, aqui, ele traz um exemplo de um pipeline, né, de implementação, né, onde passa por todas as etapas, né, compilação, teste, integração, etc., até chegar na produção, na publicação para a produção. Hoje já existem tecnologias, né, que possibilitam fazer todo esse processo de forma automatizada. Bom, os microserviços, então, para finalizar, o tamanho, né, então, é muito relativo em relação à aplicação. Então, a Amazon fala que um microserviço, ele não pode ser maior do que uma equipe que vai ser alimentada por 2 pizzas, ou então não pode ser menor que um desenvolvedor para cada serviço, né? Traz uma coisa bem interessante também, que no monolítico, por exemplo, quando a equipe de desenvolvimento termina o projeto, né, então termina o projeto, né, acaba de desenvolver o sistema, então acaba o projeto, muitas vezes a equipe é desfeita, enquanto que no microserviço não. Microserviços, toda a equipe de desenvolvimento, ele vai ficar, então, por todo o ciclo de vida daquele serviço, ou seja, eles serão responsáveis pelo produto e não só pelo projeto. Os desenvolvedores serão responsáveis por quem está em produção também. Certo. Então, agora eu vou abordar um pouco mais sobre
as aplicações do microserviço na IoT. Dessa forma, então, os sensores de IoT, ele se torna, na verdade, como componentes aí dos microserviços. Então, o conceito de microserviço e IoT chega a andar bem em paralelo um com o outro, aonde cada dispositivo IoT que gera essa informação, ele pode estar em uma espécie de container e dessa forma se transformar em um microserviço que depois vão compor uma API, né, com a composição desses microserviços que são oriundos desses dispositivos IoT. Então, aqui alguns exemplos, a gente vai ter APIs de segurança, proteção de dados, monitoramento, manutenção, todas essas APIs, então, construídas, né, através da orquestração dos microserviços, que são dados de IoT. Aqui a gente trouxe uma imagem na explicação desse container de serviços. Então, a gente tem na borda aqui os dispositivos IoT gerando esses dados e eles vão ser essa espécie de container que pode ser orquestrado pelo restante da aplicação para compor o serviço principal. Na sequência, essa outra imagem a gente tenta explicar sobre a figura do orquestrador. Então, existe um slice, né, que seria, se não me engano, são fatias, né? O slice é um orquestrador IoT e ele trabalha, então, em todas as camadas aqui dos paradigmas da IoT, orquestrando esses serviços. Orquestrando serviços a nível dos dispositivos, a nível da rede e a nível da nuvem. Essa outra imagem, então, também para explicar um pouco mais sobre a arquitetura dos microserviços aplicado à IoT, com a figura novamente do orquestrador, né? E aqui ele trabalha com as camadas, então, de transporte, de rede, de borda, para orquestrar e compor esse barramento virtual, né, que interliga todos os microserviços aqui para fazer esse gerenciamento e através disso a gente ganha a granularidade, né? Se algum desses barramentos virtuais aqui eu perder a conexão, eu posso estar compondo ele com outro microserviço. E essa outra imagem, então, para falar um pouco sobre os processos que controlam usando o dispositivo ali do orquestrador, né? Ele controla esses processos de microserviços. Algum processo bacana da gente mencionar aqui seria os gateways de dados aqui com as plaquinhas Raspberry, os dispositivos aqui que estão talvez na nuvem, os clusters, né? Dispositivos aqui de comunicação, MQTT, né? E alguns outros dispositivos gerando dados, todos esses, então, integrados por esse orquestrador. Trazendo mais para o nosso mundo aqui do curso de controle e automação, aqui eu trago um exemplo, que é um controle de processos usando microserviços. Essa imagem foi tirada de um congresso de instrumentação e controle, onde três dos componentes do processo usam microserviços. O próximo slide ali, eu mostro que, por exemplo, o controle PID e o supervisório estão usando microserviços, como o Emanuel falou, eles estão em um container. O serviço M2M também, que é usado para aquisição das variáveis de processo e atualização do sinal de controle, também é um microserviço, e outro microserviço é o serviço de gateway, que serve para a comunicação dos dados da aplicação com o supervisório, que no caso desse exemplo é o LabVIEW. Eu vou falar um pouco sobre as características da qualidade do serviço. Só dando uma definição, o QoS, como é chamado, ele é um mecanismo que assegura o desempenho das aplicações críticas. Ele assegura para nós que a banda de rede que esse serviço vai utilizar seja necessário para ele que funcione de uma maneira correta. Um exemplo é num setor de manufatura, onde as máquinas estão conectadas à rede
E o QoS garante que, tipo, esse fluxo de dados entre a máquina e o supervisório vai estar garantido, vai ter a banda de rede certinha para que não perca nenhum dado e nenhuma informação da máquina até o supervisório. Isso, por favor. Isso. No desenvolvimento da IoT, assim, existem algumas vulnerabilidades que os serviços podem apresentar e algumas pessoas mal intencionadas podem querer se aproveitar disso. Então, a manutenção, tipo, isso traz para nós que é necessário, tipo, sempre estar atento ao ciclo de vida do serviço e a manutenção das APIs, garantindo a confiabilidade do sistema. Aqui eu cito alguns possíveis vulnerabilidades que as pessoas podem atacar, que é os ataques físicos, quando o invasor está próximo ao dispositivo, ataques a redes, quando o invasor entra na rede, ataques ao software, onde tipo o invasor consegue ver algum problema na nossa aplicação e se aproveitar disso, e os data takes, onde, por exemplo, pode ter uma sobrecarga de dados e assim o serviço não sabe o que fazer e a pessoa consegue acessar o serviço. Algumas possíveis soluções para essas vulnerabilidades. Podemos citar como o controle de acesso baseado em atributos, o mecanismo baseado em mensagem e descobertas, o aprendizagem de máquina para modelar o serviço, então usando inteligência artificial para ajudar na modelagem, o controle de acesso baseado em grafos e o gerenciamento seguro de compute. Isso. Aqui também temos outras abordagens, como eu já citei, para melhorar mais ainda a segurança contra vulnerabilidades, que é o blockchain como serviço, então criptografia, basicamente, as soluções em IA, inteligência artificial e machine learning, como eu tinha citado no slide anterior, que permite alguns sistemas aprender e criar a confiança entre a propriedade dos dados e o usuário, e o design ético para a IT. Então, para a gente concluir aqui, então a gente percebeu que microserviços pode sim ser aplicado, né, a IoT, porque flexibiliza, né, a redesenho, né, de aplicações, evoluir novos serviços, possibilita decompor funcionalidades, controlar mudanças, criar e destruir serviços e também que são tolerantes às mudanças. Então, essas são características de uma aplicação IoT. Finalmente, as nossas referências. Essas foram as nossas referências consultadas. Muito obrigado.